Por que a igreja no período de Sardes foi considerada por Cristo uma igreja morta? E o que aconteceu após a Reforma Protestante? E na igreja de Filadélfia, destaque para o ministério de John Wesley, fundador do metodismo. E aquela porta aberta a qual ninguém poderá fechar. Roda a vinheta e vamos ao vídeo. Seu tempo é a sua vida. Use-o com inteligência. Seja muito bem-vindo ao canal Tempo Inteligente. Sardes e Filadélfia é o assunto de hoje, só relembrando que estamos apresentando a série Apocalipse e Eschaton, a descoberta do fim. E este é o primeiro módulo da série cujo tema é As 7 Igrejas do Apocalipse. Esse módulo é formado por 4 vídeos. No primeiro vídeo já falamos sobre as igrejas de Éfeso e Esmirna, no segundo Pérgamo e Tiatira. Hoje falaremos sobre Sardes e Filadélfia e no próximo será o 4º e último vídeo desse primeiro módulo, onde trataremos da igreja de Laodiceia. Se você não assistiu aos outros vídeos, estou colocando na descrição aqui embaixo os links de todos os vídeos da série Apocalipse e Eschaton, Introdução, Éfeso e Esmirna, Pérgamo e Tiatira. Caso queira receber um aviso do YouTube quando eu postar os próximos vídeos, basta clicar aqui embaixo na palavra inscrever-se, depois clicar no sininho que aparecerá e marcar a opção Todas. É rapidinho e o melhor de tudo, que você não pagará nada por isso. É tudo de graça. Qualquer vídeo que eu publicar aqui neste canal, você é inscrito, Tempo Inteligente, você ficará sabendo aí no seu celular. E você conhece alguém e gostaria que essa pessoa também assistisse a esse vídeo, clique na opção compartilhar, onde tem uma setinha e ao abrir a próxima janela, você pode escolher a opção do WhatsApp ou outra que preferir e enviar, escolhendo um dos seus contatos. Chega de conversa e vamos ao tema de hoje. Carta à Igreja em Sardes, é a 5ª carta, o nome da igreja, Sardes. Seu significado, o que permanece ou cântico de alegria. O texto bíblico está em Apocalipse capítulo 3, do versículo 1 ao 6. Essa igreja é a igreja do período da Reforma Protestante ou do protestantismo. Certamente, a Reforma Protestante foi um cântico de alegria para os servos de Deus que gemiam sobre as perseguições do papado. Porém, essa igreja é também considerada por alguns como estagnada, em virtude de ter parado e não ter progredido na obra e no fervor dos reformadores. A antiga cidade de Sardes era considerada inexpugnável, por estar localizada no topo de penhascos praticamente verticais. A glória da cidade também estava em seu passado, e esse detalhe é muito importante para o tema de hoje. O rei Creso da Lídia, imaginando que o seu tesouro estaria seguro em Sardes, escolheu-a como a capital do seu reino. Entretanto, a autossuficiência de seus moradores e sabendo que não havia nenhum exército para escalar aqueles penhascos, quase que verticais, e sentindo-se perfeitamente seguros, fez com que eles ficassem despreocupados e dormissem um sono profundo e tranquilo. E numa bela noite, um dos soldados de Ciro, o rei persa, escalou a rocha quando os guardas não estavam vigiando e abriu os portões da cidade pelo lado de dentro, sendo mesmo ela tomada naquela noite. Assim também os membros dessa igreja viviam dos lauréis conquistados pelos reformadores e das glórias do passado. É bem verdade que a Reforma Protestante, encabeçada por Martinho Lutero, em 31 de outubro de 1517, foi um fator divisor de água, onde a Bíblia era aberta ao povo após séculos de apostasia e perseguição da Igreja Católica. Entretanto, a Igreja Protestante não estava praticando o que havia aprendido dos reformadores e nem estava valorizando o que havia recebido dela. Vamos ver agora os 7 elementos que são usados por Cristo para Sardes. Primeiro, a descrição de Cristo. Ele se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, Apocalipse 3, verso 1. Precisamos explicar agora a simbologia dessas 7 estrelas, com as quais Jesus se apresenta aqui para darmos continuidade ao nosso aprendizado. Para isso, vamos voltar ao início do Apocalipse, lá no capítulo 1, verso 20, onde nos é dito o seguinte: Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Apocalipse 1, verso 20. Agora uma curiosidade. Se as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e Jesus em todas as 7 cartas começa dizendo assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve, ao anjo da igreja em Esmirna escreve, ao anjo da igreja em Pérgamo escreve, e assim sucessivamente, não faz sentido Jesus mandar João escrever cartas para esses anjos, seres invisíveis, pois de nada aproveitaria as suas igrejas. Concorda comigo? Quem são, então,
esses anjos das 7 igrejas, a quem João deveria enviar as 7 cartas. Preste muita atenção agora. A palavra anjo provém do grego angelos, cujo significado é mensageiro ou emissário. No Novo Testamento, ela é aplicada a João Batista, em Marcos 1, verso 2, os discípulos de João Batista, Lucas 7, 24, os discípulos de Jesus, em Lucas 9, 52, dentre outros. Sendo assim, concluímos que os dirigentes, os ministros, a direção responsável pela igreja é chamada de anjo. Segunda característica dessa igreja, Cristo conhece. Professa está vivo, mas está morto. E diz ele em Apocalipse 3, verso 1, não pode haver pretensão mais enganosa que esta. Um morto que pensa está vivo. Não há dúvida alguma de que se o ministério está morto, ele só produzirá uma igreja morta. Sua liderança repousava sobre a reputação que adquirira com os reformadores. Homens como Lutero, Calvino, Zwinglio, Tyndale e outros foram famosos por sua consagração. Contudo, seus seguidores estacionários estavam vivendo das glórias passadas desses homens. Eram autossuficientes e acomodados. O Evangelho passou a ser tratado como doutrina em vez de o poder de Deus para a salvação, segundo Lars Kalben. Ele é um historiador luterano, ele disse isso. A palavra de Deus passou a ser uma espécie de arsenal de armas teológicas, entre aspas. Muitos dos debates produziram apenas teólogos briguentos e um protestantismo árido. Os protestantes se contentavam com as formas, contudo, destituídos do poder, essas formas tornaram-se em puro formalismo e obras mortas. Como certo alguém escreveu, palavras sem atitudes é como fé sem obras, também são mortas. Os protestantes da Europa dos anos 1700 tornaram-se muito diferentes dos reformadores. Muitos intelectuais passaram a negar a ressurreição e a segunda vinda de Cristo, tornando-se racionalistas. Esses homens lideraram um negro período da história que recebeu o nome de iluminismo, do ponto de vista religioso. Não estou desmerecendo o avanço da ciência nesse período. É óbvio que, do ponto de vista científico, houve um ganho enorme para a humanidade. Homens como Isaac Newton, elaborando um novo modelo para explicar o universo, ou Robert Hooke, criando o primeiro microscópio e usando pela primeira vez o termo célula, deram uma grande contribuição à astronomia e também à biologia, dentre tantos outros. Terceira característica para essa igreja, louvor, elogio, apreciação. Aqui Cristo diz, poucas pessoas não contaminadas, poucos fiéis, Apocalipse 3, verso 4. A igreja foi acusada de imperfeição de uma forma geral, contudo, ainda havia alguns fiéis em seu meio. Em meio à inatividade e inércia da maioria, esses poucos fiéis conservavam a pureza e o zelo da vida cristã. Quarta característica, repreensão, reprovação, obras imperfeitas, Apocalipse 3, verso 2. A igreja que rompera com o catolicismo, nesse período, apesar de ter desmascarado os erros doutrinários da igreja romana, contudo não progrediu no avanço das reformas doutrinárias que o papado havia soterrado ao longo dos séculos. Sendo assim, inúmeras religiões surgiram da Sardes protestante para dar continuidade à reforma iniciada pelos reformadores. Quinta característica, um conselho, arrepende-te, lembra-te, sê vigilante, consolida o restante. Apocalipse 3, versículos 2 e 3. Sexta característica, um aviso e uma advertência. Virei como ladrão. Apocalipse 3, verso 3. A vinda de Jesus inesperada como ladrão é a sua própria vinda real ao mundo e o protestantismo terá que arcar com as consequências de ter desprezado a luz do Evangelho vinda dos reformadores. Sétima e última característica dessa igreja, promessa e recompensa. Cristo fala, vestes brancas, andar com Jesus, confessará o nome diante de Deus, não apagará o nome do livro da vida. Apocalipse 3, versículos 4 e 5. O fato do vencedor ser vestido de branco é um símbolo de mudar a iniquidade e injustiça. Esse exemplo foi tirado lá de Zacarias, capítulo 3, no versículos 3 a 5 e Apocalipse 19, 8. O branco também é símbolo da pureza cristã que os fiéis viveram quando estavam na terra, em meio à escuridão e apostasia da igreja. Na antiga cidade de Roma, aqueles que eram candidatos a elevados cargos usavam um manto comprido branco chamado de toga e simbolizava triunfo e gozo. Já os escravos e cativos usavam preto, que simbolizavam derrota e tristeza. Aqui Jesus, resumidamente, está dizendo o seguinte: se você acordar ou triunfar sobre a sonolência, despertando e retornar à vitalidade religiosa que já possuiu, eu não apagarei o seu nome do livro da vida. Antes confessarei o seu nome e diante de meu Pai, diante dos santos anjos, e você estará andando comigo. É isso que ele quer dizer. Vamos agora ao sexto período da igreja cristã e conhecer os seus detalhes.
Sexta carta de Cristo, carta à igreja em Filadélfia. Filadélfia é o nome da igreja e o seu significado é amor fraternal. Olha que maravilha! O texto bíblico onde se encontra essa carta está em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 7 ao 13. Os cristãos desse período, eles eram poucos que não se contaminaram as suas vestiduras no período anterior, ou seja, na igreja de Sardes. O amor fraterno entre esses irmãos era impressionante. Abandonando as igrejas protestantes estagnadas, começaram um movimento religioso e a nota tônica da mensagem deste cristão era a pureza e a segunda vinda de Cristo. Foi também o menor período da igreja cristã e não sofreu uma só censura do Senhor Jesus, só elogios. Destacamos nesse período o ministério de um homem conhecido como John Wesley, o fundador do metodismo. John Wesley viveu na Inglaterra no século XVIII, uma sociedade bem conturbada pela Revolução Industrial, onde crescia muito o número dos desempregados. A Inglaterra estava cheia de mendigos itinerantes, políticos corruptos, vícios e violência generalizada. O cristianismo, em todas as suas denominações, estava definhando. Ao invés de influenciar, o cristianismo estava sendo influenciado de maneira alarmante pela apatia religiosa e pela degeneração moral. Quando o coração de John Wesley foi estranhamente aquecido pelo Espírito de Deus, algo extraordinário ocorreu em seu ministério. Suas pregações tinham o poder do Espírito Santo e multidões sentiram-se atraídos por suas mensagens. Pastores que tinham enormes igrejas e que podiam receber essas multidões sedentas do Evangelho, zombavam e viravam as costas à sua missão, enquanto que Wesley dirigia-se para os campos e logo cedo pregava ao ar livre. O livro Heróis da Fé narra o seguinte sobre Wesley. Um pastor prega em média 100 vezes por ano, mas John Wesley pregou cerca de 780 vezes por ano durante 54 anos. Wesley, ele dizia, a conversão tira o cristão do mundo, a santificação tira o mundo do cristão. E sobre o sermão ele afirmara, ponha fogo em seu sermão ou ponha seu sermão no fogo. Na Inglaterra começa a surgir um movimento religioso que recebe o nome de despertamento evangélico. Esse movimento religioso leva à criação da Igreja Metodista. Robert Hicks também lança na Inglaterra o movimento da Escola Bíblica Dominical, exercendo influência sobre milhões de crianças na Europa e na América. George Miller também iniciou um orfanato em 1832, e esse orfanato cresceu tanto ao ponto de chegar a abrigar 2.000 crianças ao mesmo tempo. No mesmo livro, Heróis da Fé, você encontra a história dele, de George Miller. Centenas de escolas que eram vinculadas às igrejas protestantes nasceram nessa época também. Inúmeras associações cristãs passaram a existir com o objetivo de melhorar o bem-estar das pessoas. A maior parte dos grandes projetos era interdenominacional e dirigidos financiados principalmente por pessoas leigas. Por tudo isso e muito mais, esse período da igreja foi chamado de Filadélfia, amor fraternal. Vamos ver os 7 elementos usados por Cristo para a igreja de Filadélfia. Descrição de Cristo. Primeiro, santo e verdadeiro, tem a chave de Davi, abre e ninguém fechará, fecha e ninguém abrirá. Apocalipse 3, verso 7. Uma das coisas que o anjo Gabriel falou a Maria antes do nascimento de Jesus foi: Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Lucas 1, 32. Jesus foi chamado de filho de Davi quando esteve na terra, Mateus 9, 27 e capítulo também 20, verso 30 a 31. Se analisarmos a genealogia de Jesus em Mateus 1, de 1 a 17, veremos que Davi é considerado o pai de Jesus, segundo a linhagem carnal ou descendência. O próprio versículo 1 chama Jesus de filho de Davi, filho de Abraão, Mateus 1, verso 1. Chave é símbolo de autoridade, poder. A mesma autoridade conferida a Davi para reinar sobre Israel, Jesus tem, e reinará sobre os remidos num futuro bem próximo. Davi era apenas um símbolo do reinado que está para ocorrer, quando o Senhor Jesus estabeleceu o seu reino e não passará jamais. Jesus disse também a João que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Apocalipse 3, verso 7. Desde a época dos apóstolos, alguns homens pretenderam ter o direito de fechar a porta da salvação. Jesus falou a esses homens nos seguintes termos: Ai de vós, intérpretes da lei, porque tomastes a chave da ciência, contudo, vós mesmos não entrastes e impedistes os que estavam entrando. Lucas 11, 52.
E Jesus também disse: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Mateus 23:13. Tudo isso atrapalhava o serviço de Cristo e prejudicava aqueles que queriam segui-lo fielmente. Mas Jesus declara que só Ele tem a autoridade de abrir e fechar a porta da salvação. Em Apocalipse 3:8, Jesus diz: tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Alguns comentaristas, alguns dizem que essa porta aberta aqui refere-se a apenas uma oportunidade missionária que surgiu nesse período. Da mesma forma que Paulo se referiu às oportunidades missionárias como sendo portas abertas. Ele disse: porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Segundo 1 Coríntios, aliás, capítulo 16, verso 9. E outro texto ele diz: ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor. Segundo aos Coríntios 2, verso 12. É bem verdade que no período de Filadélfia, a Bíblia começou a circular novamente, maiormente com o surgimento de várias sociedades bíblicas. Podemos citar como exemplo a da Inglaterra, a Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira, que começou a funcionar em 1804 em Londres e foi a precursora de todas as sociedades bíblicas do mundo. Também temos nos Estados Unidos a Americana, em 1816, fundada em Nova York. A SBB, a Sociedade Bíblica do Brasil, só surgiu após a Segunda Guerra Mundial, em 1948, no Rio de Janeiro, com o lema de dar a Bíblia à pátria. Voltando agora à questão da porta aberta que Jesus se referiu. Para quem defende esse ponto de vista de que essa porta que Jesus se refere são apenas oportunidades missionárias, convém lembrar que as portas das oportunidades missionárias podem ser fechadas por homens que prejudicam o Evangelho, como já vimos em Mateus 23:13 e Lucas 11:52. Porém, essa porta, a porta de Filadélfia, em Apocalipse 3:8, ninguém pode fechar. O que vem a ser então essa porta aberta que ninguém pode fechar? Bem, se analisarmos o primeiro verso do capítulo seguinte, capítulo 4, verso 1 de Apocalipse, veremos uma porta aberta no céu. Perceba que João contempla uma porta no céu e não para o céu. Era um local no céu que havia uma porta, e essa possivelmente era a porta do santuário celestial. Você sabia que há um santuário celestial e que no livro de Hebreus foi mencionado Jesus como nosso sumo sacerdote e ministro desse santuário? E isso mesmo, veja em Hebreus capítulo 8, verso 1 e 2. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Agora vamos ver Apocalipse 11:19. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraiva. Perceba que aqui João faz até referência à arca da aliança. Ora, não há dúvida que ele estava vendo o santuário celestial, pois a arca da aliança que continha os 10 mandamentos estava dentro do santuário levita, quando Deus ordenou a Moisés que fizesse um santuário. E nesse período de Filadélfia, Deus abre para eles a porta do santuário celestial, ou seja, Deus dá a compreensão ao seu povo dessa época de Filadélfia para compreender a belíssima mensagem do santuário celestial. Alguns grupos de cristãos começaram a entender melhor sobre o santuário em virtude do discernimento dado por Deus, tanto das profecias do Apocalipse, bem como das profecias de Daniel e do estudo do livro de Hebreus, que também fala desse santuário celestial. A propósito, os livros proféticos de Daniel e Apocalipse precisam ser estudados de forma concomitante, pois possuem profecias semelhantes e um ajuda o outro concernente à interpretação dos símbolos proféticos. Deus já tinha prometido a Daniel que lá no tempo do fim, ou seja, nesse período, seu livro seria aberto. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Daniel 12, verso 4. Futuramente pretendemos fazer um vídeo só sobre o estudo do santuário, onde iremos detalhar mais sobre isso. Segunda característica para essa igreja, Cristo conhece. Tens pouca força, Apocalipse 3, verso 8. A pouca força da igreja de Filadélfia não quer dizer pouca fé e poder do alto, mas poucos recursos materiais e pouca influência no mundo. E o item 3, um elogio e uma apreciação. Guardou a palavra, não negou o nome de Jesus, Apocalipse 3, verso 8.
Esses que guardaram a palavra de Deus e não negaram o nome de Cristo, certamente foram aquelas poucas pessoas de quem Jesus se referiu no período anterior, Sardes, no capítulo 3, 4. O item 4, a quarta característica, repreensão, reprovação. Não existe repreensão e não existe reprovação para essa igreja. Quinta característica, um conselho. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3, verso 11. Cada cristão fiel tem o direito de receber uma coroa e ninguém ou coisa alguma no mundo deve influenciar na vida do cristão ao ponto de fazê-lo perder a sua coroa. Jesus aconselha você e a mim a conservar o que temos de mais precioso, que é a verdade do Evangelho, comunicando a outros e vivendo cada dia por seus princípios. Característica número 6, aviso e advertência. Não existe advertência. E uma promessa e recompensa: a quem vencer, eu farei coluna do templo de meu Deus e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Apocalipse 3, verso 12. A cidade de Filadélfia era constantemente sacudida por terremotos. Bem no passado, no ano 17 da era cristã, um desses terremotos foi tão forte que muitos dos seus habitantes, sentindo-se amedrontados, viveram muitos anos fora de seus muros, em cabanas e barracas. Jesus, ao prometer aos filadélfios vencedores que seriam colunas no santuário de Deus e jamais sairiam dali, queria dizer que eles teriam estabilidade e segurança da vida eterna junto a Deus, estabelecendo um contraste com o temor e nervosismo do povo de Filadélfia naquela época, na época dos terremotos. Paulo se refere aos cristãos como santuário do Deus vivente. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: e habitarei e andarei com eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo, segundo aos Coríntios 6,16. Agora, o mais impressionante nessa promessa de Jesus em Apocalipse 3,12, sabe o que é? É o seguinte: há poucos anos atrás foi encontrada uma coluna em Israel. Chamaram os profissionais do Departamento de Antiguidade de Israel para analisar aquele objeto e constataram que se tratava de uma coluna da época do Império Romano de 2000 anos atrás. Nela estava escrito em hebraico o seguinte: Ananias, filho de Dodalos de Jerusalém. Nos tempos greco-romanos era comum doadores e mecenas terem o direito de escrever nas colunas de um edifício, especialmente religioso, o seu nome, de sua família e do Deus de sua devoção. Esse era um indicativo de que aquela pessoa, cujo nome estava escrito na coluna, tinha ajudado a edificar aquele templo. Agora preste muita atenção no sentido espiritual do que Jesus falou quando disse: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus e a Nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Apocalipse 3, verso 12. Amigo, Jesus está dizendo que fará o vencedor como uma coluna da Nova Jerusalém e gravará nesse vencedor o nome de Deus, o nome da cidade de Deus e seu novo nome, para que todo o universo saiba que ele, Jesus, ajudou a construir, entre aspas, esse vencedor, que pode ser você, que pode ser eu. E que ele também faz questão de gravar sobre essa pessoa seu novo nome. Bem, chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha apreciado. Sempre lembrando que seu tempo é a sua vida, use-o com inteligência, pois um dia Deus pedirá conta do seu tempo. Um forte abraço, fica com Deus e dá só uma olhada no que vem por aí. No próximo vídeo, a Igreja de Laodiceia, o último período da Igreja cristã aqui na Terra. Um povo que está causando ânsia de vômitos do nosso Senhor Jesus. Aguardem!